que lá vem spoiler. Chegamos com mais um episódio do Senta que lá vem spoiler, sua dose semanal de spoilers de filmes, séries, documentários e indústria do entreter. Meu nome é Renato Sansão e estou muito bem acompanhado aqui pelo samurai do entretenimento, Rafinha Prado. E aí, Rafa? Fala, Sansa. Bom dia, tudo bom? Cara, tudo bem, melhor ainda quando eu vejo aqui que estamos com a primeira dama do teatro digital, Luli Garcês. E aí, Luli? Fala, gente, tudo bem? Prazerzaço estar aqui de novo. Muito obrigada pelo convite. E temos aqui também ele que é a enciclopédia do conhecimento humano, Marcudo Zambetta. E aí, Marcão? Fala, pessoal, tudo bem? E é isso aí, minha gente. Olha, dentro de alguns segundinhos, vamos falar aqui sobre uma história real, que foi também o último filme da carreira do gigante Chadwick Boseman. Estou falando de A Voz Suprema do Blues. 1, 2, and you know what to do. I got my time coming to me. You don't know nothing about what kind of blood I got, what kind of heart I got beat here. Come on! Come on! Wonderful. We got that boy. Good session, Mom. We got ourselves a winner. Yeah, you did. Muito bem, minha gente, olha, o papo hoje é sobre Ma Rainey's Black Bottom, ou A Voz Suprema do Blues, filme que está disponível no catálogo da Netflix desde o dia 18 de dezembro. Temos aqui uma adaptação da peça do dramaturgo August Wilson, vencedor do Pulitzer, que ficou famoso por retratar as experiências e agruras dos negros nos Estados Unidos no século XX. O filme mesmo lembra muito uma peça, quase toda ela focada em uma gravação que a mãe do blues, Ma Rainey, faz com sua banda em um estúdio de Chicago lá em 1927. Como falamos na abertura, temos também o último filme de Chadwick Boseman, que nos deixou precocemente no final do mês de agosto desse ano, que, olha, gente, não acaba. E ele faz bonito, né, Rafinha? Porra, Sansa, faz muito demais. Apesar do nome ser Ma Rainey, do filme, a gente pode dizer que o Chadwick Boseman, que vive aqui, o Liv, um trompetista talentoso e bastante perturbado, que sonha em ter sua própria banda e revolucionar o blues. É o grande destaque do filme. Com ele também temos, obviamente, Viola Davis, e mais uma atuação memorável, que faz, como obviamente, Ma Rainey, e acaba funcionando bem ao mesmo tempo, não só como protagonista, entre aspas, eu diria aqui, mas também concordo muito contigo, Sansa, um belo de um alívio cômico do filme, que durante essa 1h30. E vale a gente também trazer aqui a banda da Ma Rainey, formada pelos ótimos atores Colman Domingo, Michael Potts e Glynn Turman, que terão seus momentos ao longo do filme, quase que cada um com o seu próprio monólogo, né, Sansa? É isso aí, Rafinha. E olha, antes de eu pedir para vocês, né, suas primeiras impressões sobre o filme, vale a gente dar aquela passadinha pela recepção de público e crítica, né? Gente, A Voz Suprema do Blues vai muito bem, obrigado. Tá com 7.3 lá no Internet Movies Database, nosso IMDb. Conta com 3.7 de 5 no Letterboxd, 88 de 100 no exigente Metascore do Metacritic e tá com 99% da aprovação da crítica e 79% do público no Rotten Tomatoes. E vocês, minha gente, o que acharam do filme peça ou dessa peça filme? Conta pra gente, Luli. Bom, Sansa, eu fiquei com uma primeira impressão muito boa do filme. Achei que foi uma adaptação, de novo, muito bem sucedida do Denzel Washington, da peça do August Wilson. Foi um grande acerto, as atuações são impecáveis, figurino impecável. Acho que vale muito, muito a pena parar essa 1h30 da vida de vocês para assistir esse filme, que ficou incrível. Eu cheguei no filme sem saber que era baseado numa peça. Então a gente acompanha um recorte bem pequeno daqueles personagens, né? Algumas horas que eles passam no estúdio de gravação. Mas, mesmo sendo pequeno, é um universo muito rico. Por exemplo, a gente vê as paredes dos corredores do estúdio, que é de um homem branco, elas são douradas, né? A mesma cor do sapato que o Levi, o personagem do Chadwick Boseman, compra logo que ele aparece no filme. Só que a sala de ensaio para onde a banda é levada para esperar a Ma Rainey chegar é toda cinza, é escura, é suja. E aquele é um estúdio em pleno funcionamento, então a gente já imagina, né? O filme se passa na década de 20, 30, mas meio que mostra a essência de uma questão que desemboca hoje, né? São os problemas que os negros enfrentam na sociedade. E é interessante que a gente passa o filme achando que está vendo negros com visões conflitantes sobre o mundo. E claro que eles têm diferença, porque eles são seres humanos.
mas no fundo eles têm o mesmo discurso de autopreservação. E os momentos que eles estão tocando são muito legais, né? Eu queria ter visto mais daquilo, eu queria ter visto mais daquela interação da Ma Rainey com a banda, e também das diferenças musicais entre ela e o Lev. Acho que isso foi pouco explorado, ter sido muito interessante. Pois é, Marcão, você chegou sem saber que era uma peça, e eu cheguei achando que seria um filme musical. E quando você vê o trailer, você fala, porra, vai rolar um blues pesado nesse filmão aqui, vai ser da hora, vai ser 1h40 divertida. Uma história bacana, pesada, como todas as histórias são da década de 20, 30 e 40, né, com os negros dos Estados Unidos naquela época. E não, né, é basicamente uma transposição da peça de teatro pro cinema, né. Eu tô contigo, eu queria ter visto um pouco mais também da música, né, do blues, mas a história, na verdade, ou a tentativa deles, na verdade, com todos aqueles closes, né, que você tem no rosto dos atores o tempo todo, é com certeza trazer a história pessoal, ainda que esse recorte pequeno, que nem você comentou, né, Marcão, para dentro dessa 1h30, 1h40. Tem uma frase que tá na boca da Viola Davis, né? Aliás, as participações da Viola Davis são iguais às participações do Marcudo aqui nesse podcast, né? Ligeiras, certeiras e marcantes, né? E tem um momento que ela pega e fala assim, e ela tá falando, se eu não me engano, com o sobrinho dela, né? Me corrija se eu estiver errado. E ela fala... Não, ela tá falando com o cara da banda, ela tá falando com o líder da banda, do bigodinho, né? O Cutler. E ela fala assim, com o Cutler, ela fala assim, cara, o momento que eu tenho para pedir as coisas e solicitar e ser, né, a diva e ser essa pessoa que tem algum espaço de fala, é o momento que a gente ainda não gravou, que a gente ainda não entregou pro estúdio, que o estúdio quer da gente, né? Porque a gente, como ser humano, é descartável. Eles não precisam da gente, eles querem só a nossa voz, a nossa música, a nossa canção para comercializar aquilo. Eles vão ganhar muita grana com aquilo. Mas eles não se importam com a gente. Não importa o que vem antes, o que vem depois. Não importa, eles não se importam com o que a gente sente, né? Para mim isso é muito significativo ali para a história e para a condição do negro nos Estados Unidos, em vários lugares do mundo, na década de 20, de 30, de 40. E quando a gente fala década de 20, eu posso estar falando na década de 20 desse século aqui. Olha que coisa louca a gente pensar isso, né? A gente está falando de praticamente 100 anos atrás e ele é relevante hoje. Gente, assim como no filme Fences, que a Luli citou também aqui, de 2016, a gente tem a Viola Davis brilhando demais em um filme que é praticamente, como nós citamos aqui, uma peça teatral. E a gente traz aqui também informação que talvez desaponte algumas pessoas. Eu, pelo menos, fiquei desapontado também a ficar sabendo disso. Ela só dubla super bem, é verdade, as canções do filme, que na verdade são cantadas pela cantora sul-americana Maxaline Lewis, em versões que são belíssimas, obviamente, originais da mãe do Blue, Ma Rainey. Queridos, e quando nós temos filmes nesse formato mais teatral, o que salta aos olhos são o roteiro e, obviamente, as próprias atuações. Eu queria saber de vocês o que vocês acharam dessas atuações no filme, especialmente quando nós comentamos aqui da Viola e do Chadwick, que tem alguns monólogos lindos e poderosos, né, especialmente do Chadwick, que pode acabar rendendo prêmios, e eu acho que principalmente um Oscar póstumo pro Chadwick Boseman. Eu acho que a atuação do Chadwick Boseman fica ainda mais impressionante com a gente sabendo da condição que ele estava naquele momento, né? Porque o personagem é muito complexo, muito cheio de nuances, e ele entregou com uma vitalidade impressionante, né? Tanto fisicamente, ele não parava um minuto, os diálogos eram muito rápidos também, como nos detalhes, né? Teve muitos momentos que a câmera foca no rosto dele para mostrar como ele está sendo impactado. E o arco dele é muito interessante, né? Eu mencionei no começo que ele aparece indo comprar aquele sapato dourado, e o dourado no filme remete à riqueza, ao homem branco, porque ele estava querendo se firmar naquele universo, né? Lembrando que eles estavam gravando no norte do país, que era bem diferente do sul. O norte era mais predominantemente população branca, mais rica e tudo mais. Os negros que o filme mostra, inclusive lá no norte, estão todos, parece que estão no automático, são um trabalho braçal. O filme ilustra bem isso. E a gente fica, né, com relação ao Levi, será que ele se vendeu? A gente fica nessa dúvida. Mas aí vem aquele que eu concordo, aquele monólogo que é o grande momento do filme, que o Levi conta como a mãe dele foi estuprada por um grupo de brancos na frente dele, depois o pai dele morreu na vingança e tal.
E a atuação dele é muito bonita, é emocionante. E o personagem começa a fazer sentido a partir de lá, né? A gente entende que ele tem um plano de longo prazo. E tem toda aquela história da porta trancada na sala de ensaio, que é uma porta que... Logo que ele chega, ele já olha, essa porta não estava aqui, essa porta trancada é uma porta que um homem branco trancou e ele não consegue aceitar aquilo, ele fica meio que obcecado com aquilo, né? Até que ele abre no rompante de raiva e é meio simbólico, porque ele descobre que atrás parece ter uma cela de prisão, né? Foi essa a sensação que eu tive com aquilo. Só que ele olha para cima e tem o céu, então, quer dizer, tem uma saída, né? E só falando sobre a Viola Davis, a interpretação dela é muito boa, realmente. A Ma Rainey era uma diva, né? Ela era até meio que insuportavelmente chata, digamos assim. Mas ela tinha os motivos para isso, né? Porque, primeiro, que ela tinha ganhado esse direito, entre aspas, ela era pioneira do blues, ela era um sucesso, uma região majoritariamente branca, ela era artista que mais dava lucro para o estúdio, e também porque ela precisava ter uma casca grossa para viver, para sobreviver, para se manter naquele mundo que ela estava. Ela era lésbica, aquele mundo é muito machista, e ela precisava ter essa casca. E tem vários detalhes da interpretação da Viola que são interessantes. Tem uma hora que ela está de pé, conversando com o Cutter, ela fica meio que se inclinando para frente, parece que ela está carregando um peso. Achei muito legal aquilo. Só que, ao contrário do Rafa, eu tenho um problema com a dublagem. Eu senti uma desconexão entre a voz e o gestual. Eu não queria aqui elogiar Bohemian Rhapsody, mas naquele filme parecia mesmo que a voz estava vindo do Rami Malek. Só que aqui na Voz do Piano Blues eu senti essa desconexão que me incomodou um pouco. E é muito louco, né? Essa questão da porta também me chamou muita atenção, porque você fica desde o começo... Cara, por que ele tá fixado nessa porta? É uma obsessão, né, que ele tem. E depois, vendo o documentário que também está disponível no Netflix, ele tem um documentário sobre os bastidores do filme, que é muito, muito interessante de ver. Eu vi com a esperança de que tivesse um pouquinho mais de Chadwick Boseman aí pra gente absorver, mas eles fizeram, acho que de propósito, sem muita presença dele, como uma questão de homenagem também. E eles mencionam bastante essa porta já existia na peça de teatro, e pelo que eu entendi do que eles comentam, do que acho que o Denzel Washington comenta, não existia uma finalização para essa história da porta, era só realmente um conflito, era uma coisa que o Levi queria abrir e na peça ele não conseguia abrir. E aí eles quiseram explorar isso dentro do filme nesse sentido, de que ele finalmente consegue abrir e aí ele se depara com uma outra parede, que é um paralelo muito forte com essa questão do preconceito, né, meio atemporal mesmo. E tem essa questão que o Marcão comentou, que aí ele olha para cima, tem o céu. Tá, mas como que ele sobe ali, né? Ainda é alguma coisa muito intangível. Eu fiquei com uma sensação menos de alívio e mais de frustração, do tipo, puta, ele tá nessa solitária, que tem uma saída e ele não consegue achar essa saída. Mas eu achei uma parte muito forte do filme. Eu tava vendo com a minha mãe, inclusive ela falou assim, cara, ele tá numa solitária, é exatamente essa, acho que é a impressão que a gente fica quando ele consegue abrir a porta. E aí, só para finalizar o que eu achei da parte de roteiro e de atuações, eu acho que eu tô mais em contato com o que o Marcão sentiu em relação à dublagem. Eu acho que, não sei se eles deveriam ter feito a Viola Davis cantar, não sei se ela se sente confortável e se ela canta, mas eu achei que ficou um pouco desconexo. Eu acho que o que atrapalha ali é que a voz falada da Ma Rainey, da Viola Davis, não tem nada a ver com a voz cantada dela. E é isso que muitas vezes em teatro musical desconecta as pessoas. Quando a pessoa tem uma voz falada que é uma coisa e quando ela vai para a voz cantada é outra, você fala, gente, mas parece um corpo possuído, né? Apesar de toda a atuação dela em volta das músicas. E, cara, a atuação da Viola Davis, ela é impecável e a mulher nunca erra, gente, em lugar nenhum. Eu acho que ficou faltando um pouco essa conexão mesmo. Eu quero minha Coca-Cola. Cadê minha Coca-Cola, velho? Vai buscar a minha Coca-Cola agora. Toma o dinheiro, pega essa merda, velho. Sensacional. Eu devo ser muito cabação aqui, viu, Marcão, viu, Luli? Porque até eu ler
que não era a Viola Davis que cantava, eu achava que era a Viola Davis que estava cantando. Eu não tenho uma leitura labial boa, acho que eu sou meio limitado em relação a isso, mas eu achava que era ela cantando, cara, porque tamanha expressão que ela colocava e como ela sente a música, né? Ela fecha os olhos e sente a música, movimenta o corpo, como o Marcão falou, por conta do peso, né? Que caracterização. E eu acho que não tem uma pessoa que termina de ver esse filme que não vai pesquisar a Ma Rainey, né? Momentos e fotos e coisas e tal. O próprio filme no final traz a Ma Rainey original. E, cara, pra quem gostou do Freddie Mercury e do Rami Malek, que eu não gostei até hoje, eu não entendo as premiações desse filme, que eu também não gostei, apesar do show ali em Wembley no final. O que a Viola Davis faz aqui é maravilhoso, cara, sabe? Desde a primeira cena, os dentes, o suor, né? A câmera bem close nela, você sente aquele calor, né? Que situação miserável. O Marcão trouxe bem aqui os estúdios e onde fica a banda, que é praticamente um calabouço, né? Mas falando um pouquinho de atuações, me lembrou, né? E é curioso que sejam 2 filmes com Chadwick Boseman no mesmo ano, perdão. Me lembrou Destacamento Blood, cara. A gente tem os soldados, né, trocando uma ideia, conversando, e a química deles é nítida. Em segundos, né? Demorou pra mim uns 20 segundos pra entender aquela amizade e tudo que tava acontecendo. A mesma coisa aqui com a banda. Como é gostoso ver os caras da banda trocando uma ideia e um tirando onda com o outro e dando risada, apesar da condição deles, apesar do dinheiro miserável que eles recebem por conta do ensaio, né? Inclusive, os caras da banda recebem o mesmo que o sobrinho dela pra fazer aquela abertura. E por falar em atuação, que puta pontinha quase legal daquele sobrinho que começa a gaguejar, né, cara? Ele começa a gaguejar, e finalmente quando eles conseguem, puta, não pegou a gravação, velho. Eu dei tanta risada naquele momento. Então eu acho que todo mundo é um elenco muito curtinho, muito enxuto, mas que tá muito bem. E faz jus à peça. Achei muito legal a Luli trazer que o August Wilson tem 10 peças, porque a gente fica aí, né, na esperança de ver outras peças dele em parceria, provavelmente, com Denzel Washington. Tem realmente um contrato firmado que antes era, acho que com a Paramount, e agora é com a Netflix, de fazer o Pittsburgh Circle, que é o Century Circle, que são essas 10 peças do August Wilson. Inclusive, ele divulgou já em 2020 que a próxima é The Piano Lesson, que ele quer muito colocar Samuel L. Jackson e o filho dele, que arrebentou em Tenet, dentro dessa peça da próxima, Piano Lesson. Eu acho que só para poder fechar aqui o que vocês comentaram já sobre o filme, para mim, o grande destaque, a parte do Chadwick e da atuação da Viola, é realmente essa reação dura que a Viola acaba criando, né? Não a Viola, mas a personagem, durante o filme, com o seu entorno. Né? Ela é dura daquele jeito porque ela pode, primeiro de tudo. Segundo, porque o Irving precisa dela, né? O Irving, o agente dela. Não ela precisa do Irving. Ela pode gravar na Georgia, ela pode gravar no Alabama, ela pode gravar no Chicago, ela pode gravar em Nova York, tanto faz. E você citou aquela frase dela no começo, Sansa, e o final é o que mais toca, quando ela fala, tirando tudo isso, para nós, ou para eles, os negros são só mais um cachorro largado na rua, no subúrbio. Não é nada. Quando eles não prestam mais, quando eles não conseguem arrancar o que eles precisam. Então, essa relação que a Mar mostra durante o filme, eu tenho certeza que é o que deveria permear toda a vida dela naquele momento. Eu não sou um grande conhecedor, mas fica muito claro, porque todas as partes que atuam mais forte da Viola no filme mostra essa relação dura com os agentes, com a banda. Ela é que manda. O Cutler deixa sempre muito claro que eles são somente uma banda de companhia. Quem manda no rolê é a Mar, não são eles. Eles não ditam nada. E é por isso que o Livy tem toda essa dificuldade em aceitar. Obviamente, ele é uma alma, digamos, machucada, né? Como ele conta durante o filme. O final, eu não sei o que vocês acharam do plot twist no final. Eu não sei se era realmente necessário mostrar daquele que acabou. Não sei como é que aquilo entraria na peça. Mas eu acho que o mais forte mesmo acaba sendo essa relação que ela deixa mostrar que ela tem que ser dura, porque é assim que a vida do preto era, ou é, e principalmente naquela época, numa cidade branca norte-americana, Chicago. É muito interessante como ela deixa isso claro pro Irving o tempo todo, que ela não precisa dele, ele precisa dela.
Olha, queridos, a gente falou bastante aqui do Chadwick, né? E não tinha como ser diferente. Quis o destino que seus últimos 2 filmes trouxessem personagens tão marcantes quanto míticos, né? Lá em Destacamento Blood, também disponível no catálogo Netflix, e que a gente falou aqui no episódio 54, ele viveu o soldado Stormy Norman, que no meio da Guerra do Vietnã trazia frases marcantes de ícones como Malcolm X, Martin Luther King e Muhammad Ali. Aqui, né, gente, em A Voz Suprema do Blues, seu Levi tem uma miríade, né, de momentos memoráveis, como a história da morte da sua mãe, seu diálogo com Deus, né, quando por um momento parece ser ele, Chadwick Boseman, brigando aí com o Todo-Poderoso por não ter mais tempo aqui conosco, nesse mundo, né. Eu queria aproveitar esse último bloco aqui pra gente falar um pouquinho mais sobre o Levi e o legado que o eterno Pantera Negra deixa, não apenas para uma, né, mas para diversas gerações. Fica muito claro, como o Marcão e a Luli já citaram aqui em algumas outras passagens, a capacidade que ele tem de conseguir colocar nos olhos dele, aquele zoião dele, dor, choro e alegria e esperança. Nessa atuação em A Voz Suprema do Blues, a gente consegue acompanhar em várias narrativas dele essas sensações. A hora que o Cutter vai contar a história do reverendo, e a gente sabe que o Liv não acredita em Deus, ou pelo menos tem raiva de Deus, ou pelo menos ele acredita que Deus deles não é o Deus dele, e ele está atrás da porta, com os olhos marejados, ouvindo a história do reverendo, que teve que dançar até cansar para poder ir embora vivo, é uma sensação. A hora que ele começa a contar as ideias e o que ele vai fazer é outra. A hora que ele conta a história da mãe e do pai é outra. A hora que ele mata no final um dos companheiros de banda dele, a reação dele é outra. E uma mistura ali de raiva com dor, com choro. É uma puta atuação. A gente perdeu um puta ator, essa que é a verdade. E eu acho que a gente vai acabar tendo muitos prêmios póstumos, e não é só porque ele morreu esse ano, e não é só porque a gente sabia da condição dele que ele gravou os últimos filmes, não só A Voz Suprema, mas a Five Bloods também, mas é porque ele era um puta ator. E ele vai conseguir deixar um legado em pouquíssimo tempo. Assim, é muito pouco tempo ele conseguiu fazer um negócio desse. Ele faria 44 anos esse ano. Eu descobri hoje, pesquisando, olha que ignorância minha, que ele fazia aniversário no mesmo dia que eu, 29 de novembro. Então, assim, é um cara que vai deixar um legado, apesar do curto tempo que ele viveu e dos poucos filmes que ele fez. Acho que a gente fez um episódio aqui de homenagem ao Chadwick, logo depois que ele faleceu, que faz um pouco de jus à história curta que ele tem, que ele criou, que ele fez aqui no nosso plano. Mas ele fecha com chave de ouro em A Voz Suprema do Blues, porque, cara, que atuação. O Rafa falou muito bem da atuação dele aqui no filme, eu também já tinha falado um pouco, eu queria só falar um pouco do Chadwick de maneira geral, que realmente a carreira foi curta, como o Rafa falou, foi impactante. Além dos personagens que o Sansa citou, também cito o Jack Robinson, que foi o primeiro jogador de beisebol negro a entrar naquele universo que era habitado só por brancos, que ele também interpretou. E ele fez, né, trabalhos bem emblemáticos. A gente já tinha visto, por exemplo, outros personagens negros de HQ no cinema. Você lembra aqui do Blade, do Wesley Snipes, mas nunca do tamanho do Pantera Negra do Boseman, né? Foi a primeira vez que muitas crianças negras se viram representadas nesse universo, se viram orgulhosas, comprando bonequinho. Realmente foi um fenômeno. E concordo com o Rafa, mais do que a importância dos papéis, ele era um ator ótimo, super versátil. Eu queria poder ter visto ele ter feito coisas diferentes, ter feito um super vilão, uma comédia zona, umas coisas assim, porque ele conseguia mesmo. Era um desses atores que eu ia prestar atenção em tudo que ele fizesse. E eu concordo, A Voz Suprema do Blues é uma despedida digna do talento que ele tinha, e eu acho que ele vai ganhar muitos prêmios por ser um ótimo ator mesmo. A gente tem na história do Chadwick uma questão que, obviamente, com o Pantera Negra veio uma força de representatividade que há muito tempo não se via, se é que isso foi visto na história do cinema antes, então acho que isso é muito forte para a história como um todo. Essa questão da representatividade é muito importante e está cada vez mais em voga. Eu acho que isso tem que ser levado adiante. Por isso que eu fico muito feliz que,
realmente essas 10 peças aí do August Wilson sejam aí um projeto de vida do Denzel Washington, que era, inclusive, mentor do Chadwick. A gente vê no documentário ele falando sobre o Chadwick como amigo, e a gente fala, pô, será que é? Cara, ele pagou a faculdade dele, né? Então, pô, existiu uma relação ali muito mais profunda. Eu acho que é realmente, como o Rafa mencionou, um ator que vai fazer muita falta pelos trabalhos que ele deixou de fazer, né, com essa partida precoce, mas que teve e tem uma importância muito grande dentro do cenário atual que a gente vive. Eu acho que isso vai perdurar por bastante tempo aí, essas atuações que ele teve, os personagens que ele trouxe para a tela, essas várias camadas e essa profundidade que ele dava para cada um dos personagens dele, é definitivamente uma perda enorme, mas muito feliz que ele teve tempo de fazer o que ele fez e trazer todas as histórias que ele trouxe pra gente. Eu tava lendo recentemente que o George Wolfe, né, diretor aqui da Voz Suprema do Blues, ele não tinha conhecimento do câncer do Chadwick Boseman, né? Aliás, boa parte do mundo não tinha, ele escondeu isso, né? E é muito interessante porque eu tenho a sensação que o Levi também esconderia. Eu tenho a sensação que o Stormy Norman também esconderia. E não tem como a gente negar que a gente tem um Chadwick muito mais magro nesses últimos 2 filmes, né? Inclusive, eu comecei a ver a Voz Suprema do Blues e a Babi tava vendo tal, e ela falou assim, ué, mas cadê o Chadwick Boseman? Saca? Eu falei assim, cara, tá ali. Ela falou, nossa, mas como ele tá diferente, como ele tá magro, as expressões dele tão diferentes. Não parece o Pantera Negra, não parece o mesmo ator. E aí eu queria acrescentar que não é só a magreza e os problemas que ele enfrentava no câncer que fazem isso, mas a capacidade dele como ator, né? Então, quando a gente tem um T'Challa com todo aquele sotaque, né, com toda aquela realeza que ele traz na tela, em contraponto a esse Levi, você fala assim, cara, é um baita de um ator, né? E eu acho que é legal a gente trazer aqui que desde Deuses do Egito, passando pela Guerra Civil, né, Capitão América, Mensagem do Rei, Marshall, Pantera Negra, Guerra Infinita, Avengers, Endgame do Avengers, 21 Bridges, né, Destacamento Blood e o Ma Rainey's Black Bottom, que a gente tá falando aqui, todos esses filmes o Chadwick Boseman fez em tratamento do câncer que ele tava enfrentando. Além da gente reverenciar esse puta ator que foi e continuará sendo, né? O legal do cinema é que ele eterniza, né, gente? Então, a gente vai poder ver várias e várias vezes. E outros atores, não só atores, mas outras pessoas, sobretudo pessoas negras que enfrentam diversas dificuldades, muito maiores que as pessoas brancas, que são, infelizmente, privilegiadas nesse mundo, vão poder olhar esse legado e falar assim, puta, olha o que esse cara fez. Será que o que eu tô passando é tão duro quanto ele passou lá atrás, né? E se ele enfrentou, será que eu também não posso enfrentar? Né? Então, acho que esse legado vai muito além da atuação. É larger than life, né? Como os americanos gostam de falar. E, para mim, muito comovente, cara. Esse Levi que a gente tem aqui, que vai receber o Oscar póstumo, vai dar o Oscar póstumo ao Chadwick, para mim, resume, o Rafa falou, tem vários momentos, tem várias nuances, mas resume esse puta ator completaço, né, que foi e seguirá sendo o Chadwick Boseman aqui. Muito bem, meus queridos, queria saber, depois desse papo super gostoso, né, irreverente, ao nosso queridíssimo Chadwick Boseman, de 0 a 100, quantas poltronas amarelas vocês dão aqui para Ma Rainey's Black Bottom ou A Voz Suprema do Blues? Sansa, fiquei pensando bastante aqui em quantas poltronas dá. Para mim, de novo, essa questão de como essa história veio importante, né, da representatividade, tem essas atuações que são incríveis, mas até pelo histórico, né, do que a gente pode ver aí a partir dessa história com as próximas que virão do August Wilson, eu dei 87 poltronas blues aqui para Ma Rainey's. O filme realmente tem atuações incríveis, é por isso que ele vai ficar marcado. Tem alguns probleminhas que nem a gente já comentou aqui, mas vale muito a pena, o resultado é ótimo. Eu vou dar
82 poltronas amarelas pra ele. Olha, gente, como é difícil dar nota para um filme que é o último filme do Chadwick Boseman e com a Viola Davis brilhando tanto, né? Porque eu não conseguia tirar os olhos dos dois. Para mim, ator e atriz bons de verdade são aqueles que te enfeitiçam, né? Você fica com o olho fixo neles, querendo mais, querendo mais, querendo mais. E aqui na Voz Suprema do Blues, eu fiquei querendo mais da música, fiquei querendo mais da banda, fiquei querendo mais do Sobrinho Gago, fiquei querendo mais de tudo, cara. É um filme muito gostoso de assistir, parafraseando a nossa querida Mila Camargo aqui, né? Então, vamos lá, gente. Por tudo isso, eu vou dar aqui pra Voz Suprema do Blues, cara. 94 poltronas amarelas, como os sapatos do nosso querido Levi. Mas eu tô com Sansa, 94 é uma nota excelente. Eu vou dar 92 poltronas amarelas. Acho que é um baita filme, uma interpretação fodida do Chadwick, com uma base de apoio da Viola aí poderosíssima. Cara, 1h30 de filme, com tanta história, 92 poltronas amarelas é mais que merecido. Muito bem, Rafinha. Olha, na nossa média aqui do Senta Que Lá Vem Spoiler, a Luli nos ajudou hoje com a calculadora. Obrigado, Luli. Alguém aqui precisa ter essa função da área exatas. A gente ficou com 88,75, arredondando para 89 poltronas amarelas para a Voz Suprema do Blues. Queridos, vou pedir aqui para vocês rapidinho, praticamente um tweet, né? Um motivo, um incentivo para quem ainda não viu, ir lá na Netflix, dar o play em A Voz Suprema do Blues. Ah, não tem como, né? Vale pela despedida do grande Chadwick Boseman. Para mim, o motivo é roteiro e atuações, vou ser bem concisa aqui. Roteiro profundo e atuações incríveis. O Marcão roubou meu motivo 1, a Luli roubou meu motivo 2. Então eu vou com meu motivo 3. Viola Davis destruindo. Ela é realmente uma baita atriz. E apesar de aparecer pouco aqui e de dublar, pra mim, super bem as músicas, ela é um grande motivo para assistir hoje. A Voz Suprema do Blues. É isso aí, minha gente. Olha, lembramos a vocês que todas as semanas estamos aqui com críticas, resenhas, informações e spoilers fresquinhos sobre os principais filmes e séries dos cinemas e também serviços de streaming. E aproveito para convidar você para seguir a gente no seu streaming de podcast favorito e também nas redes sociais. Você encontra a gente facinho pelas iniciais SQLVS de Senta Que Lá Vem Spoiler. E eu aproveito aqui para me despedir de cada um de vocês. Obrigado, gente. Obrigada, meninos, pela participação mais uma vez aqui. Sempre um prazer. Muito obrigada por trazer aí nesse ano de 2020 essa proximidade de novo com o cinema, que é uma coisa que eu amo tanto. Valeu, de coração. Valeu, pessoal. Até a próxima. Sansa, Marcudo, Luli, obrigado de novo. Valeu. Bom final de ano para vocês. Até a próxima, se Deus quiser. Beijo. Queridos, 1, 2, and you know what to do. Cara, que baita filme. A gente recomenda muito aí que vocês assistam. Tirem suas próprias conclusões e se deparem com a despedida, cara. Olha, esse fechamento com chave dourada, de ouro, igual o sapato, igual as paredes dos estúdios, igual a altura que tem e sempre terá Chadwick Boseman. Um abraço a todos e até a próxima.